Quando perguntado quais são os primeiros livros da Bíblia, os primeiros livros do Antigo Testamento a serem escritos, geralmente as pessoas costumam dizer que foi o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Mas e se eu te dissesse que existiam outros textos sagrados na época de Josué, que muito provavelmente o próprio Moisés escreveu, ou até mesmo que já eram cópias de textos sagrados que Jetro, um sacerdote do Deus Todo-Poderoso, a qual o próprio Moisés casou com a filha de Jetro, entregou tais textos para Moisés e posteriormente a Josué e até mesmo ao próprio profeta Samuel. Ficou curioso para saber se existiam outros textos? Nesse vídeo eu quero falar a respeito de um livro antigo perdido das Sagradas Escrituras, o livro dos Justos, o livro de Jazer ou Yashar. O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio geralmente são considerados os 5 livros escritos por Moisés, segundo a tradição e a maioria dos estudiosos. Mas será que os textos posteriores ali no caso de Josué vão falar que Moisés provavelmente escreveu mais livros? Ou até mesmo que Moisés simplesmente possuía outros livros ou outros inscritos? Você já ouviu falar a respeito do livro dos Justos ou o livro dos Retos, que é mencionado no livro de Josué, também é mencionado no livro de Samuel e também é mencionado no livro dos Reis? Que texto sagrado é, afinal de contas, esse? Existe a possibilidade que existiam outros textos aos quais Moisés ali já possuía e que muito provavelmente nem ele mesmo os escreveu, visto que ele foi morar por 40 anos na terra de Midian, na casa de um sacerdote do mesmo Deus, o Deus de Israel. Será que esse sacerdote possuía inscritos antigos? O próprio livro de Jó, segundo a tradição escrito por Moisés, aconteceu muito tempo antes de Moisés. E muito provavelmente já existiam outros textos de outros escritores, até mesmo do próprio Jó, que escreveu tais textos e estava ali presente na comunidade dos povos semitas, que ainda possuíam a fé no monoteísmo, no Deus único, no Deus Todo-Poderoso, o Deus de Sem. O livro dos Justos, como é conhecido nos textos bíblicos, na maioria das traduções em português da Bíblia, a respeito de suas menções, em hebraico ele é chamado de Sefer HaYashar, já em aramaico ele é chamado de Ktava de Tzadika. A tradução de ambas as nomenclaturas, tanto em hebraico quanto em aramaico, para o português ficaria como o livro do reto ou o livro do justo. O livro dos Justos é um livro perdido das Escrituras Sagradas, acreditado como real e que se perdeu da Bíblia hebraico-aramaica há muito tempo. É importante salientar que existem numerosas falsificações que pretendem, no caso, ser cópias redescobertas deste livro perdido, que foram aí escritas por diferentes pessoas ao longo de diferentes períodos e épocas. Basicamente, na atualidade, não existe nenhum texto do livro dos Jubileus que é o verdadeiro, pois o texto se perdeu. E por conta de ser perdido, não existe nenhuma cópia atual que seja autêntica e verdadeira. As referências bíblicas para o livro do Jubileu são fartas. Nós temos muitas referências no Antigo Testamento sobre esse antigo texto que se perdeu da Bíblia hebraica aramaica. O livro é mencionado 2 vezes na Bíblia hebraica e também uma terceira posição, no caso uma terceira referência também pode ser aí descrita no livro de Reis. Mas a primeira menção está no livro de Josué. De acordo com o livro de Josué, enquanto Josué estava vencendo uma batalha contra Adonisedeque, rei de Jerusalém, e seus aliados, Josué orou para que o sol e a lua parassem. Josué 10:13. Então afirma: e o sol parou e a lua ficou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no Sefer HaYashar, o livro dos Justos? Josué 10:13.
O fato interessante a respeito de Josué 10:13, onde menciona o texto do livro dos justos, é que aparentemente o próprio texto está colocando que essa passagem de Josué 10:13, na verdade, foi retirada de outro livro, e esse livro seria o livro dos justos, que aparentemente seria mais antigo, ou teria a citação mais antiga a respeito desse evento. A segunda menção a respeito do livro dos jubileus está em Samuel. De acordo com o livro de Samuel, quando Davi lamentou as mortes de Saul e Jonatas, ele começou da seguinte maneira: para ensinar aos filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro dos justos. 2 Samuel 8:53, que a oração anterior de Salomão está escrita no livro de canções. A versão hebraica de livro de canções poderia ser Sefer HaShir, que é o mesmo que Sefer HaYashar, com duas letras transpostas. De acordo com Alexander Roffer, isso sugere que o nome de Sefer HaYashar pode estar relacionado à sua função como um livro também de canções, orações e outras coisas referentes. Existem inúmeras falsificações de livros que dizem ser o verdadeiro livro dos justos, como o pseudo Yasher, entre outros, e até mesmo um grande, mas muito famoso chamado Midrash hebraico de Sefer HaYashar. Esse, no caso, o Midrash Sefer HaYashar, é um livro que cobre a história bíblica desde a criação de Adão e Eva até um resumo da conquista israelita inicial de Canaã no início do livro de Juízes. A Bíblia cita duas vezes um certo Sefer HaYashar, e esta obra midrashica inclui um texto que se encaixa em ambas as referências bíblicas, mas que muito provavelmente foi forjado posteriormente por rabinos. A referência sobre o Sol e a Lua é encontrado em Josué e também a referência em 2 Samuel no hebraico, mas não na Septuaginta, para ensinar os filhos de Judá a lutar com o arco. Isso aparece, no caso, nesse livro de Yashar, ou Livro dos Justos, capítulo 56, verso 9, entre as últimas palavras de Jacó para seu filho Judá. Quando nós lemos o livro de Yashar, este Midrash, basicamente nós podemos ver que ele é basicamente uma criação rabínica bem posterior à época de Moisés. O livro em si, ele foi escrito muito mais tarde do que a época de Moisés, como mostrado aí pelo capítulo 10, que abrange os descendentes de Noé, mas usa nomes medievais para territórios e países mais, obviamente, Franza para a França, Lombardia para a Itália, no caso a Lombardia. O texto desde o capítulo segue de perto o início de Josipum, que é um texto rabínico do século X, que lista os vários povos que viviam na Europa. A maioria de seus relatos extrabíblicos são encontrados quase na mesma forma em outras compilações medievais, ou no Talmud, ou outros Midrash, ou fontes árabes. Por exemplo, inclui o conto comum de que Lameque e seu filho Jabal mataram acidentalmente a Caim, retribuindo assim a maldade de Caim por matar Abel. Há 5 discrepâncias principais ao compará-lo com o capítulo 5 do livro de Gênesis. Quando o Sefer, no caso o livro dos justos, relata que um filho de Sete morreu no 84º ano da vida de Noé, ele chama esse filho de Enoque, em vez de Enos. Enoque, na verdade, era filho de Jared. Além da confusão dos nomes, a data concorda com Gênesis. O livro também relata que Jared morreu no ano 336 da vida de Noé, em vez de 366, que é o ano descrito no livro de Gênesis, e que Lameque morreu no ano 195 da vida de Noé, ao invés de 595, que é o ano bíblico. Ele também dá diferentes durações de vida para Lameque, 770 ao invés de 777, que é o texto bíblico de Gênesis, e Matusalém 960 ao invés de 969. É um livro cheio de discrepâncias, bem posterior, muito provavelmente do século XV ou do século XVI, feito muito provavelmente na própria Itália. Em sua genealogia de Abraão, no capítulo 7, verso 19, não faz menção ao Cainã entre Arfaxade e Selá, em congruência com
o texto massorético e o Pentateuco samaritano, mas em conflito com a Septuaginta e com a genealogia de Jesus em Lucas capítulo 3. Em seu relato altamente interpolado do teste de Deus para Abraão a respeito de Isaac, diz em Justos, ou Livro dos Justos, 23, 50, 51, e quando eles estavam indo, Isaac disse a seu pai: Eis que vejo aqui o fogo e a lenha, e aonde está o cordeiro? Quem será colocado para o holocausto perante o Senhor? E Abraão respondeu a seu filho Isaque, dizendo: O Senhor te escolheu, meu filho, para ser um holocausto perfeito em lugar do cordeiro. Isso entra em total conflito com o relato do livro de Gênesis, no qual a resposta de Abraão foi apenas: Meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Ou seja, esse midrash não passa de um pseudo-epígrafe, que é basicamente uma epigrafia falsa, uma atribuição falsa, basicamente um texto bíblico falso. O verdadeiro livro dos justos, ou Sefer HaYashar, se perdeu há muito tempo, quem sabe com as novas descobertas arqueológicas, as manuscritologias, as descobertas aí de textos bíblicos como os manuscritos do Mar Morto, entre vários outros textos que estão sendo descobertos aí pela arqueologia, quem sabe ainda achamos o verdadeiro livro dos justos. Eu sinceramente não duvido disso, visto que o livro dos justos ele aparece nos textos sagrados. Apesar dele não existir mais atualmente, é possível encontrarem um texto antigo guardado, assim como os manuscritos do Mar Morto, com mais de 2.200 anos. É totalmente possível a arqueologia atual achar tais textos. Esse midrash ainda tem várias e várias incongruências com o texto sagrado. Por exemplo, ele contém um material anedótico sobre Moisés, quando ele fugiu do faraó depois de matar o egípcio e que teria fugido para a terra de Cush, a Etiópia, o Sudão, e não a terra de Midian. E no caso teria ele 18 anos e não 40, totalmente com discrepância em relação ao texto bíblico, no caso do livro de Gênesis. E ali, na terra de Cush, na Etiópia, ele foi feito rei, e aos 27 anos ele reinou, e por 40 anos antes de ser deposto, no caso ali aos seus 67 anos. De acordo com essa narrativa, no caso, Moisés, ele teria enfrentado ali um certo feiticeiro chamado Bilam, o feiticeiro, que seria no caso Balaão, e que estava ali no caso, a terra estava sitiada. O feiticeiro fez com que inúmeras serpentes acabassem mordendo o povo da Etiópia e basicamente o próprio Moisés fez com que tais víboras fossem embora. Basicamente ele trouxe várias aves grandes e essas aves grandes engaioladas acabaram destruindo e se alimentando das cobras. E então, no caso, Moisés se tornou rei ali daquele povo e ganhou uma esposa ela tinha o nome, segundo esse texto aí, de Adonia. É um texto que está totalmente em desordem com a cronologia, a geografia aí do texto do livro de Gênesis, visto que Moisés, na verdade, foi para a terra de Midian, na atual Arábia Saudita, no norte da Arábia Saudita, e ali se casou com a filha de Jetro, um sacerdote do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, esse midrash não passa aí de um pseudo-epígrafe, de um texto falso e mentiroso. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acreditam nesse Midrash, Sefer HaYashar, ou vocês acreditam nesses outros livros dos justos, que são colocados como verdadeiro livro dos justos? Ou vocês concordam comigo de que esse texto sumiu, desapareceu, se perdeu há muito tempo, mas que ainda pode ser achado? Um abraço a todos, fiquem todos com Elohim.